Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a nossa reflexão da palavra, rezemos juntos a ladainha da humildade. Jesus, manso e humilde de coração, ouvi-me. Do desejo de ser estimado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser amado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser conhecido, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser honrado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser louvado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser preferido, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser consultado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser aprovado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser humilhado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser desprezado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de sofrer repulsas, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser caluniado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser esquecido, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser ridicularizado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser difamado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser objeto de suspeita, livrai-me, ó Jesus. Que os outros sejam amados mais do que eu, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam estimados mais do que eu, que os outros possam elevar-se na opinião do mundo e que eu possa ser diminuído. Que os outros possam ser escolhidos e eu posto de lado. Que os outros possam ser louvados e eu desprezado. Que os outros possam ser preferidos a mim em todas as coisas. Que os outros possam ser mais santos do que eu, embora me torne o mais santo quanto me for possível. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do primeiro livro de Samuel, capítulo 15, dos versículos 16 ao 23. Naqueles dias Samuel disse a Saul: Basta, deixa-me dizer-te o que o Senhor me revelou esta noite. Saul disse: Fala. Então Samuel começou: Por menor que sejas os teus próprios olhos, acaso não és o chefe das tribos de Israel? O Senhor ungiu-te rei sobre Israel e te enviou em expedição com a ordem de eliminar os amalecitas, esses malfeitores, combatendo-os até que fossem exterminados. Por que não ouviste a voz do Senhor e te precipitaste sobre os despojos e fizeste o que desagrada ao Senhor? Saul respondeu a Samuel: Mas eu obedeci ao Senhor. Realizei a expedição a que ele me enviou. Trouxe Agag, rei de Amaleque, para cá e exterminei os amalecitas. Quanto aos despojos, o povo reteve, das ovelhas e dos bois, o melhor do que devia ser eliminado para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Mas Samuel replicou: O Senhor quer holocaustos e sacrifícios ou quer a obediência à sua palavra? A obediência vale mais que o sacrifício, a docilidade mais que oferecer gordura de carneiros. A rebelião é um verdadeiro pecado de magia, um crime de idolatria, uma obstinação. Assim, porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele te rejeitou. Tu não és mais rei. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 49. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa,
nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos, e deste às costas as palavras dos meus lábios. Diante disso que fizeste, eu calarei? Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo, e manifesto essas coisas aos teus olhos. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Marcos, capítulo 2, dos versículos 18 ao 22. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Reflexão. O jejum era mandamento da lei de Moisés, obrigatório apenas um dia por ano, o dia da expiação, ou Yom Kippur. Levítico, capítulo 23, dos versículos 26 ao 32. Mas na Bíblia, o jejum era ato de piedade comum. Neemias, capítulo 9, versículo 1. Salmo, capítulo 35, versículo 13. O próprio Jesus o praticava. Mateus, capítulo 4, versículo 2. A questão é que algumas pessoas na época de Jesus elevaram esta prática a níveis de absurdo legalismo, marcado por hipocrisia. Nesse sentido, a resposta de Jesus no Evangelho de hoje àqueles que o questionaram porque seus discípulos não jejuarem é bastante explicável. Ele é o novo de Deus, o vinho novo, aquele que trouxe a alegria da salvação. Para os convidados do casamento, cujo noivo é Jesus, tradições e práticas antigas se tornam obsoletas se não vividas com o Espírito novo que o próprio Jesus lhes conferiu. Mateus capítulo 6, dos versículos 16 ao 18. Os que, com ele, já participam das bodas da libertação da maldade, do pecado e da morte, não precisam fazer sacrifícios, pois já estão com ele. Mas Jesus, referindo-se à sua paixão, morte, ressurreição e ascensão, ensina que quando o noivo for tirado, aí então, os que desejarem sua amizade devem jejuar, para se aproximarem dele ainda nesta vida e em sua volta gloriosa. E o jejum que agrada e que Deus prefere é desatar os laços da maldade e da escravidão, repartir o pão com os famintos e dar abrigo aos indigentes. Isaías capítulo 58, dos versículos 3 ao 7. Mas e quanto a nós? Será que temos praticado jejum, conforme os mandamentos da Santa Igreja Católica? Reflita. Tenha um santo e abençoado dia. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe.